Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão especial de Especial Entrevista. Esta é de terça-feira, 23 de setembro de 2025. Avançamos para mais uma emissão dedicada às autárquicas 2025, com mais uma dupla de comentadores aos debates que aconteceram na noite de ontem. E esses debates envolveram às 20 horas Domingos Silva do PSD e Carlos Ramos do CDU, à volta do tema Economia Local e Comércio, e depois, às 22 horas, Mário Manaia, do Bloco de Esquerda, debateu com Emanuel Oliveira, do Partido Socialista, sobre o tema Habitação Jovem e Arrendamento. Dar as boas-vindas a esta emissão a todos, esperar que estejam a passar uma boa semana, dizer-vos que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar. Estamos também no mundo, em direto, 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente também nos encontra em facebook.com/radioavfm. Vamos dar as boas-vindas ao nosso painel de hoje, até porque esteve cá ontem e está cá hoje novamente. Boa tarde, Lúcia, bem-vinda mais uma vez. Olá, muito boa tarde a todos, boa tarde também para o auditório. E pronto, vamos lá fazer mais uma análise a dois debates, não é? Está tudo bem? Sim. Isso é que é preciso. Dar as boas-vindas também ao Tiago Alves. Boa tarde, Tiago, bem-vindo. E olá, obrigado, Jaime, pela troca com o Leandro. Viva, tudo bem? Olá, Lúcia. Olá. E uma saudação para quem nos escuta e quem nos vê no Facebook Live, para quem está no fundo a acompanhar esta campanha ou esta etapa da pré-campanha, digamos assim, ainda estamos em pré-campanha, através da rádio e Muito dos bem. debates que vamos comentando. Dizer ao nosso auditório que esta maratona já está, esta primeira fase, a chegar ao fim. Hoje já vai acontecer o 18º e o 17º e o 18º debate. Vamos ter ainda amanhã e quinta-feira, amanhã só um e na quinta-feira os últimos dois. Depois um dia de intervalo sexta-feira para montarmos novamente a sala ou, digamos, realocarmos os recursos dentro da sala para avançarmos em seguida para o modelo das juntas de freguesia, que vai ter todos os intervenientes de cada junta em cada debate. Vamos então começar pelo princípio, pelo debate de ontem das 20 horas. Domingos Silva e Carlos Ramos falaram de economia local e comércio. Vamos primeiro àquela introdução sobre quem esteve melhor e quem esteve pior e começa quem quiser. Tanto faz, primeiras senhoras, não é? Pode ser. Não forçosamente Ora por bem, esse motivo. pois, eu gosto Lúcia, disso, eu gosto. Ora bem, é assim, este primeiro debate, primeiro não foi um debate, segundo foi uma conversa morna. Continuamos a ter o Carlos Ramos a falar da política nacional e das alterações ideológicas que ele entende que são corretas e contra isso nada, mas que não é na Câmara Municipal que as vai aplicar, terá que ser noutros cenários. E também continuamos a ter o Domingos Silva a falar do que foi feito e não do que pretende fazer. Ora, a campanha eleitoral devia ser precisamente para que os candidatos nos mostrassem o que é que querem fazer. E há uma coisa que eu tenho notado, não só neste debate, mas em todos eles, é que eles acabam por não nos transmitir confiança, porque eu não sei em que é que eles acreditam. O que me parece é que eles trazem um programa com um conjunto de medidas e que se mantenham na zona de conforto sem se comprometerem também com medidas concretas, mais específicas mas aquilo que mais me incomoda é não sentir que aquele candidato A, B ou C, qualquer um deles, está comprometido com um determinado futuro, uma coisa que acredita, que quer fazer. E isso para mim é a coisa mais que me desiludiu mais ao longo destes debates.
Ok. Fiquei foi sem saber se é empate ou se algum deles se destacou. É assim, o Domingos Silva obviamente que se destaca com o Carlos Ramos, não se pode comparar o discurso de um com o discurso do outro, não é? E portanto, obviamente que o Domingos Silva ficou bastante melhor, até porque apresentou dados concretos, no fundo apresentou o trabalho feito, o trabalho realizado, bem fundamentado e contra isso nada. Eu tenho a percepção de que ele de facto é um trabalhador exímio e que acredita no que faz, mas não me diz o que é para o futuro. Ok. E o problema é esse. Tiago, dentro deste pensamento da Lúcia deste também. espírito. Sim, há aqui uma observação que eu acho que é pertinente e que se notou no dia de ontem, seja ou por cansaço ou por estratégia política, ou até pelas duas coisas. Acho que aqui alguns candidatos começam se calhar a evidenciar cansaço em relação ao modelo, vamos falar disso, ou esgotamento de argumentos, porque vão repetindo os debates e os temas por vezes repetem-se com ângulos diferentes, com temáticas diferentes. Acho que pode ser, por exemplo, ontem poderá ter sido o caso do Emanuel Oliveira, mas já vamos falar disso. Não é seguramente o caso do Domingos Silva, indo ao debate que estamos a comentar, porque ele está a entrar nos debates agora e revela uma boa disposição. Viu no outro dia com a LIGEPOD, por exemplo, uma maior frescura, digamos assim. Não é forçoso que isso passe nos argumentos e já vou detalhar. Há uma questão que podemos, que eu acompanho, a Lúcia, numa reflexão geral, considerando que estamos a chegar ao 20º debate, não é? Sim. Esta noite, portanto Sim. já temos uma ronda muito grande, mais de metade da volta está dada, que é o lugar de conforto. Muitos candidatos estão num lugar de conforto, alguns têm eixos de atuação muito visíveis e, por exemplo, num dos debates de ontem, que foram muito equilibrados e não foram os mais interessantes, os dois, por exemplo, senti o Mário Manaia muito mais à vontade em determinadas ideias. Falaremos disso daqui a pouco. Sim. Onde eu sinto maior energia, mas não quero comentar em pormenor porque não me calhou a mim, por exemplo, fazer nenhum frente a frente onde estivesse o Henrique Araújo, é nos candidatos independentes. Uma energia convicta em relação à crítica e em relação a determinadas medidas para fazer avançar o Conselho. E comentei debates da LIGEPOD. Podemos chamar a isso compromisso? Há um maior compromisso com o eleitor, ou uma tentativa de, desafiando o incumbente, o Presidente da Câmara, sim. Ou candidatos que estão bem colocados ou que disputam o mesmo eleitorado, no mesmo espectro político, mesmo numa escala mais pequena, que os faz provavelmente ter essa atitude. E isto leva-me à apreciação do debate de ontem, em síntese, onde eu acho que foi um encontro entre dois companheiros de vida municipal. Acho que o Domingos Silva e o Carlos Ramos estiveram muito sintonizados. Sim. Eu diria que, em função da forma como debateram, ninguém quis provocar rupturas, e eu daria um empate neste debate, mas acompanho a ideia de que o Domingos Silva esteve melhor e tem ligeira vantagem. Porquê? Não forçosamente por causa da prestação, e já vamos ao detalhe, porque, em boa verdade, o que poderia correr pior ao debate do Domingos Silva ontem, e não só, noutras noites, noutras situações, é o confronto democrático e a argumentação em torno das políticas. Sobretudo quando vamos percebendo que o Presidente da Câmara se coloca num lugar que é legítimo, pode ser questionável do ponto de vista do eleitor ou dos comentadores, de valorizar o património, valorizar as contas certas, valorizar uma série de políticas em que a Câmara de Ovar procurou acudir nos últimos 4 ou 12 anos. O ciclo político não é todo Sim. Domingos Silva. Sim. E, portanto, isso também pode gerar aqui alguma dificuldade na argumentação. Está nesse lugar de conforto e ele só pode sair desse lugar de conforto, que é legítimo, no fundo, se quem o desafia colocar argumentos novos. Certo. Encontrar problemas no passado muito relevantes ou projetar políticas para o futuro que não estão a ser apresentadas, neste caso, pelo candidato que é presidente
Ou que é acontecendo, recandidato. ou acontecendo isso, ou renegando o seu próprio passado, Ou de alguma renegando o forma. seu próprio passado, algo que não vai fazer Pois, e claro. que não tem motivos, do ponto Sim. de vista documentário, não tenho problemas em Sim. dizer isso, não tem motivos para, Sim. para o fazer. Até porque sabemos que, do ponto de vista da gestão dos dossiês mais sensíveis, equilíbrios de contas, é Domingos Silva que tem esse histórico, mais do que Salvador Malheiro, Sim. que era um presidente político, um presidente de ação, mas que muitas vezes tinha que validar determinadas iniciativas justamente com o vice-presidente, Certo. enquanto ele era vice-presidente. Portanto, Carlos Ramos, ao acompanhar Domingos Silva em praticamente todas as argumentações e reconhecer, ele é candidato pela CDU, Sim. que em determinadas políticas há até pontos de contacto com a social-democracia que Domingos Silva representa, e já vamos pormenorizar isso com os exemplos que o debate nos deu. Domingos tem vantagem, obviamente. Domingos Silva sai melhor do debate. Muito bem. Lúcia, vamos para pontos altos e pontos baixos? É assim, eu não sou muito boa na análise, na identificação disso tudo, tenho Sim, muito pouco tempo. ou uma análise mais Mas detalhada. mais detalhada. Há aqui algumas questões que eu queria até salientar como município. É muito engraçado que se fale dos mercados municipais de Ovar. Para mim Eu foi também começaria muito por aí. interessante perceber que em média nós somos visitados por 17 mil pessoas. E a parte que para mim foi pouco interessante foi perceber que nenhum candidato até hoje teve uma palavra sobre estacionamento. Que aliás foi uma coisa que eu tive dificuldade em fazer agora para chegar Sim, aqui, e sim. não é dia de mercado nem hora de mercado. Verdade. E portanto, Ovar tem um problema sério de estacionamento. Mas encontramos na candidatura do Chega, na candidatura de Lígia Pod também, E do 2030? e que eu lá está, e do 2030, exatamente. Exatamente. Obrigado Sim. por dizeres, como Sim. eu não comentei os debates. São os sim. que eu não ouvi. Não foram os meus. Projetos para alterar. Encontramos projetos para alterar, e eu esperava E que isso bem, tivesse surgido neste exato. ponto. Exatamente. Mas o Domingos Silva falou disso. Não, ele falou de uma coisa que não Tocou- consegue justificar. Tocou a de leve. Que é porque é que nós temos um espaço enorme no centro da cidade, que é o mercado, fechado, e ao qual é impossível aceder para se Exatamente. estacionar. Ele focou Eu não nisso. consigo perceber quando agora que estamos numa campanha eleitoral, é que se diz vamos ponderar abrir o mercado em certas circunstâncias. Foi o que ele Sim. disse. Epá, isso não é uma coisa boa para qualquer pessoa aqui da cidade que Sim. precisa de estacionar, ter que ouvir um candidato dizer isso agora. Parece que se lembrou agora. Não, há de facto, se calhar, no caso, o candidato tem onde estacionar regularmente, portanto não tem que se preocupar com isso. Não sente a necessidade, mas tem que ter assim atenção. Sem querer fazer a defesa de ninguém, que não estou aqui para Sim, defender eu também ninguém, não estou a obviamente. atacar, só estou a observar. Não, nem defender nem atacar. Digamos, a última versão que eu ouvi, e carece eventualmente de confirmação, porque não tenho a certeza se é oficial, é que, porque de facto houve um período em que o mercado abria para o estacionamento e depois foi retirado. Exatamente. E supostamente a dificuldade era aquele piso que estava a ficar degradado porque não era pensado para tanta circulação automóvel. Não sei, vale o que vale. Haverá uma boa razão. Haverá provavelmente uma razão. A questão é que tinha que se encontrar uma solução. Agora, aquilo que ele vem questão- falar neste debate é da reorganização dos espaços para permitir que isso aconteça. Sim. O piso será o mesmo, digo eu. A questão Hoje- é que provavelmente, à medida que os vamos ouvindo e indo ao exemplo da Lúcia, em função também da nossa vivência, provavelmente esse tema deveria estar a ser debatido com outra profundidade, Sim. não é? E com outra prioridade. E não é? com Sim. outra prioridade, e provavelmente aquele espaço carece de uma intervenção muito mais ampla que não está a aparecer refletida nos debates Verdade. do ponto de vista do urbanismo. Verdade. Ou seja, estacionamento, mas também outro tipo de utilização. E se calhar há aqui alguma falta de visão nas propostas em relação àquilo que pode ser apresentado. Sim. Sobre o Ou estacionamento concretizado. também, já agora também ouvi falar, nada de oficial, que haveria a possibilidade de vir a haver um estacionamento naquele terreno junto à Escola de Artes e Ofícios do lado lá da estrada. Sim, é um projeto antigo. Ouvi apenas, mas nunca percebi se iria avançar ou não. Também não seria um mau sítio, digo eu. Sim, mas neste momento é preciso encontrar uma Mas solução. continuo também a dizer que normalmente há onde estacionar em frente à Santa Casa da Misericórdia, mas as pessoas acham que é muito longe. Claro.
Mas depende da zona de Ovar Sim, onde temos que aceder, não é? Aí leva-nos ao vai e vem do shuttle, não é? Verdade, Isso verdade. E ao mesmo. problema é que apareceu na campanha já. Verdade. Eu só queria continuando Desculpa, no mercado, Lúcia. só para falar de uma outra coisa que para mim foi também muito interessante. Foi perceber que há 6 lojas que são atribuídas ao talho e que não estão ocupadas. Não. Desde o E início. que eu sempre me questionei porque é que aquele Estiveram espaço, 2, depois uma e entretanto 0. A questão é, sobretudo as lojas que estão do lado virado para a rua, Certo? que são um espaço protegido porque não chove, está coberto, Sim, não é? sim. Eram lojas que supostamente poderiam ser interessantes para algumas atividades. Claro. E eu não consigo perceber porque é que nunca ninguém pensou na ocupação, embora o Domingos Silva tenha dito que agora Sim. se ia pensar Sim. em ocupá-las. Já agora, os talhos também é uma zona que não chove. É o que o Lúcio está a falar. E eu penso. Foi o que o Domingos referiu. Pensei que estava a falar das outras lojas. Não, Ok. estava a falar mesmo dos talhos. Não dos chove, talhos. exatamente. São 6 lojas. E eu penso que houve ali um erro ou, digamos, uma visão quando o mercado foi requalificado para existirem os 6 talhos. É que eram os 6 que existiam lá antes. Sim. E, portanto, havia 6 talhos, vamos fazer 6 talhos, só que, entretanto, as pessoas, quando começaram as obras, uns talhos fecharam, outros mudaram-se para outro sítio e já não regressaram. E para A questão é alguns que não quem está a regressaram tomar por questões decisões, de concorrência. quem está a tomar decisões não está a olhar para o todo. ou não, até nem falou com as não pessoas. Podemos, não é só isso. A questão é, nós não podemos licenciar grandes espaços comerciais e nos últimos anos nasceram vários espaços hipermercados Sim. em Ovar Esse é um com dos problemas. boas condições de talho, por exemplo. Sim. E isso, obviamente, Isso que mudou. trouxe vantagens, mas mudou de Mudou facto a oferta a e a oferta procura. e a procura. Verdade. E, portanto, logicamente que é preciso pensar que não é só aceitar esses empreendedores que trazem, de facto, muitas coisas ao VAR, boas, mas também algumas más. Verdade. E por isso é preciso ter uma política de equilíbrio, Sim. que é aquilo que não tem acontecido. Mas atenção, os talhos do mercado têm ótimas condições. Pois tem. Pois não é? tem, e foram feitos para isso, Tem mas por ótimas exemplo, condições. um dos talhantes que estava lá instalado e que optou por não voltar, não renovar a licença, como tu dizias, Sim. no processo de obra instalou-se noutro sítio. E já não considerou voltar porque também há uma concorrência muito forte de um grande talho a 100 metros Verdade. das lojas do mercado. Verdade. Portanto, há aqui um problema, como a Lúcia estava a referir, de reutilização dos espaços, que eu acho que leva também à questão do estacionamento e, em boa verdade, à forma como o mercado é encarado, para além de... Não é dos dias em que está aberto, como o Domingos Silva dizia. Exato. Não é para além do sábado e do domingo. Não, é nos outros. É em permanência. Sim. Porque há espaços de mercado e não é transformar o mercado de Ovar no mercado do Bolhão ou no mercado sim. de Gaia. Sim, Não é sim. isso. Mas a vivência, a ocupação daquele espaço, claramente precisa de ser repensada em função de uma série de problemas. Fala-se sempre por causa da área de estacionamento. Correto. A requalificação a partir do estacionamento poderia ser uma grande oportunidade para repensar uma série de Sim, negócios. certo. Negócios locais, tradicionais, de restauração, Sim. que funcionassem A cidade, com um a horário cidade está vivido. quase fechada a partir das 6 da tarde. Verdade. E o que é que a gente faz? Nós temos as cidades aqui à volta que têm muita oferta. E nós, que oferta temos? Não temos. Os cafés fecham às 6 da tarde. E, portanto, a cidade torna-se isolada. É preciso dinamizar o centro da cidade para trazer as pessoas para cá. E o mercado Mas é crucial desse ponto de vista. Exatamente, Pode é um ser ponto crucial. Sim. Pode Bem ser central, crucial. Sim. bem Sim. localizado e com a possibilidade até de criação de sinergias entre Sim. negócios, ao fim e ao Sim, cabo. Não? sem dúvida. Eu queria abordar um outro assunto que tem a ver com o incentivo do emprego aos jovens. E também aparece aqui a noção de que nenhum município investiu tanto na juventude como Ovar. Não se diz em quê. O que é que foi feito? Aqui era a oportunidade de se tem uma frase desta, se poder dizer fizemos isto e fizemos aquilo e fizemos aquilo outro e, portanto, queremos continuar essa política para investir nos jovens. E também se fala na formação e capacitação da juventude. E eu estou a falar como alguém ignorante daquilo que se passa na cidade. Eu não consegui perceber, ou seja, isto para mim são soundbites
E só isso. Porque eu não consegui perceber, de facto, capacitou-se a juventude em quê? Trouxe o quê? O que é que para quem é que está a usufruir de? Essa mensagem não está a passar. Na verdade, há um plano anual de workshops, de formações que o gabinete que foi criado de juventude, até porque fazia sentido com o novo vereador. No decorrer desta legislatura, digamos assim. Sim. Nos últimos 2, 3 anos. E que tem sido aberto a quem se quer inscrever. Sim, exato. Se me disser, mas a comunicação não tem aparecido, isso já é outra coisa. Mas, de facto, não há, porque os jovens não beneficiem disso, e tem sido, digamos, em muitas áreas. E tem sido participado e em muitas áreas. E algumas até muito interessantes, do estilo o que eles podem optar, contacto com profissões, etc. Aí tem sido feito. O nosso comentário tem sido excelente para explicar aquilo que os candidatos não explicam, não é? Não me ponhas nesse papel. Não me ponhas nesse papel. Não estou a pôr nesse papel. Estou a brincar. Dizer que nós, ao conversarmos, conseguimos, de facto, tornar mais claro aquilo que o próprio candidato não disse. Sim. Certo? Mas na verdade... Eu não quero que seja visto isto. Eu tenho tentado que as pessoas percebam que o meu comentário tem o objetivo dos vários candidatos, neste caso estou a falar de Domingos Silva, obviamente, melhorem a sua prestação. É a perspectiva de quem assiste. Exatamente. É a perspectiva de quem assiste. Na verdade, eu acho que os debates também deveriam servir para as pessoas lá fora fazerem isto que estamos aqui a fazer, que é conversar sobre eles. Esperemos que o comentário também ajude mais um bocadinho a isso. Sim, também espero que sim. Até porque havia alguém que eu apercebia-me, para que é que servem os comentários? E eventualmente está aqui, se calhar, uma boa justificação. Desculpa mais uma vez, Lúcia. Hoje estou a falar demais. Não tem nenhum problema. Agora, passar aqui ao Tiago. Eu acho que o debate é assim, tentando olhar globalmente, porque a estrutura e o desempenho foi um bocadinho monocórdica, previsível, e os dois, ambos, ou seja, Domingos Silva e Carlos Ramos, debateram, argumentaram um com o outro da mesma forma em relação aos temas principais. Portanto, não vou verdadeiramente pormenorizar, até em função do tempo. Vou definir esta linha de atuação e de pensamento para explicar que, no fundo, Domingos Silva, de uma forma sempre muito sintética, até não utilizando todo o tempo de que dispunha, elencou uma série de medidas mais virtuosas, digamos assim, do ponto de vista da governação, do ciclo político recente. Carlos Ramos acompanhou, como a Lúcia já disse, muitas vezes, contrapondo, fazendo crítica, exigindo mais, através de políticas que não competem verdadeiramente à autarquia. E isso passou pela questão das PMEs, passou também pela questão, de certa forma, da capacitação dos jovens, embora aí Domingos Silva também tenha admitido que as políticas são, sobretudo, centrais. E notou-se que, muitas vezes, Carlos Ramos acompanhava aquilo que Domingos Silva ia dizendo, ou seja, era favorável no fundo, há algumas políticas que estavam expostas por parte da Câmara Municipal, reclamando que a CDU poderia fazer diferente em determinados momentos, mas muitas vezes através de ferramentas que só podem ser postas em prática a partir do governo central. Portanto, eu acho que nos temas todos acabaram por estar alinhados, onde eventualmente poderia existir algum desalinhamento. Existiu uma conciliação tática extraordinária que foi na pergunta final. Porque ambos fazem uma pergunta que pede ao outro que reconheça, que concorde, reconheça competências. Sim. O que foi extraordinário. Verdade. Carlos Ramos chamar tio Patinhas a Domingos Silva para dizer que ele tem as contas certas. Dos municípios. Ocorria-me se ele fosse parceiro. Eu já me tinha esquecido desse detalhe. Ocorria-me se ele fosse parceiro de coligação. Sim. De certa forma, portanto, sim, mais combinado. Pôs-se no lugar de Patonaldo. Não podia ser. E Domingos Silva a pedir a Carlos Ramos
para validar as políticas laborais em relação aos funcionários da autarquia. Sim. E Carlos Ramos admitir que sim, mas porque a CDU estava atenta, portanto, fez essa ressalva, fazia lembrar as intervenções entre Catarina Martins e António Costa no Parlamento no tempo da geringonça. Verdade. Mas aqui não existe geringonça. Sim. E, na verdade, o Carlos Ramos até esqueceu, naquele momento, a precariedade e tudo. Varreu-se-lhe, digamos, da memória. Mas com uma boa atuação e com uma boa presença do ponto de vista da argumentação. Ou seja, eu acho que Domingos Silva tem aqui uma vantagem, porque a dinâmica do debate nunca o colocou num lugar desconfortável. Sim. E tem os argumentos com não ele. são desmontados, exatamente, portanto, as linhas principais políticas. Depois podemos concordar ou não. Por exemplo, eu esperaria na questão do turismo, e aí Carlos Ramos acho que foi um ponto interessante no debate. Domingos Silva tem uma estratégia e apresenta factos que nós conseguimos perceber. A dinamização da cidade, através de eventos, a programação cultural, obviamente o carnaval, o que isso representa do ponto de vista do acréscimo de dormidas. Mas há um pensamento sobre o turismo e a ocupação do território que Carlos Ramos tenta que seja diferente, com outra sustentabilidade, com outra vivência de um território que tem paisagem natural, com manutenção de equipamentos. E de certa forma põe o dedo na ferida, questionando e se correr mal. Por isso é que eu estou a puxar esse ponto. E se correr mal. Como aconteceu na pandemia. Exatamente. Não é? Porque pode correr mal em qualquer lugar. Verdade. E pode correr mal até do ponto de vista da gentrificação, que esteve no debate Emanuel Oliveira e Mário Manaia, que vamos falar dentro de instantes, como está a correr em Lisboa e no Porto. Exatamente. Pode correr mal ao VAR. Verdade. E era esse o ponto. Eu esperaria, por exemplo, que numa área tão crucial como esta, onde Domingos Silva aparece com dados que são muito concretos, são sólidos, nós percebemos que a cidade atrai, que duplicou o tempo de estadia, e ele apresenta isso como uma vantagem. Sim. Mas eu gostaria que ele tivesse apresentado nesta área para os próximos 4 anos, eu tinha a expectativa, um pensamento diferente daquele que é o habitual de um conselho que se apresenta na BTL e que quer atrair visitantes e que promove o Pão de Ló como ex-libris extraordinário. Não é para o país, é para o mundo inteiro, já quase a competir com o pastel de nata. Está tudo bem. O que eu acho é que há aqui um pensamento, e isto é crucial do ponto de vista da sustentabilidade e do ponto de vista da economia, e provavelmente era um ponto neste debate em que eu esperava que surgisse outro tipo de propostas. E também não surgiu. Muito bem. Vamos então avançar para o segundo debate da noite de ontem. Tivemos a presença de Mário Manaia, do Bloco de Esquerda, e de Emanuel Oliveira, do Partido Socialista. O tema foi habitação jovem e arrendamento. E se calhar agora começava o Tiago, para não ser sempre a Lúcia. Bom, vou ser rápido na síntese e podemos depois avançar para os argumentos mais concretos. Certo. Há aqui, em alguns debates, e já falamos disso anteriormente, percebe-se que o sorteio favorece quem começa. Sobretudo nos debates em que há um maior alinhamento entre os candidatos e um consenso entre propostas, em que o lugar onde os candidatos estão ou o lugar de onde partem não favorece uma confrontação ou uma crispação. Eu acho que neste debate, claramente, essa vantagem de ser o primeiro a intervir favoreceu Mário Manaia. Permitiu-lhe dar o mote, digamos, do discurso. Deu-lhe o mote, ele esgotou os temas, nomeadamente no tema introdutório, mas de um modo geral, apresentou sempre uma série de medidas bastante consistentes, com bastante pormenor. De certa forma, retirou argumentos a Emanuel Oliveira, que foi concordando ou complementando ou acrescentando sugestões, propostas, observações que são interessantes, que podem ter efeitos junto do eleitorado. Mas eu acho que dentro dessa dinâmica, e como disse na introdução, porque também provavelmente Emanuel Oliveira pode estar aqui num momento já de algum cansaço em relação aos debates, porque se calhar neste debate também não existia uma confrontação do ponto de vista
do universo político que ambos estão a disputar. O PS tem a dimensão que tem, o Bloco tem a expressão que tem, faço-me entender. Sim. Acho que Manuel Mas Oliveira agora lembraste-me outra vez da geringonça. Deixou o debate fluir. E eu diria que há uma ligeira vantagem de Mário Manaia, que claramente melhorou ao longo dos debates em relação ao primeiro, porque eu retenho a primeira prestação dele, Sim. julgo que foi com a Ligia Pode, posso estar errado, Não tenho a já certeza, foi há mas muitos posso ver debates aqui. atrás, também estou a citar de memória. Foi. E que Um foi, dos que eu comentei. Foi o primeiro de todos foi o primeiro com de todos, Lígia Pode. Foi. e onde eu senti que ele não estava claramente preparado para o que aí vinha. Aham. E fez uma evolução desse debate até ontem muito positiva. Sim. E, portanto, chegado aqui, eu dou ligeira vantagem a Mário Manaia neste confronto com o Emanuel Oliveira. Muito bem. Lígia não. Lúcia. É, Lúcia, não tem mal. Começa por ela na mesma. Exatamente. Assim, E estamos cansados. Vamos chegar ao fim e a baralhar os nomes todos. Estamos cansados. Neste momento, Já houve aqui umas trocas, na verdade. Sim. O Mário Manaia estava bastante melhor, eu comentei, penso que 1 ou 2 debates dele, e sempre evidenciámos o facto de ele assumir à partida que não era candidato a presidente, portanto Sim. já se coloca numa posição Diminuía-se, diminuída, e isso também provavelmente Sim. terá levado a que o Emanuel não se cansasse muito na luta, não é? Porque se não está a competir não vale a pena cansar-se muito. E se Depois, calhar já aqui- precisava descansar ontem Ora para estar bem, mais isso fresco não noutros sei, confrontos. Não sei, mas provavelmente. Sim. Depois tem aqui uma outra Taticismo também questão. faz parte. Sim, e ele tem sido bastante mais tático e mais estratégico, apesar de tudo, nos debates tem escolhido melhor como pega ou como larga determinados assuntos. E consistente até. Sim, e eu acho que o Manaia também tem uma outra característica que tem a ver com o assunto, Sim. não é? Sim. Sendo ele arquiteto, Verdade. está na sua praia. Verdade. E, portanto, ele conseguiu brilhar neste por 2 motivos, acho eu. Porque está na sua praia e, portanto, fala à vontade daquilo que ele conhece bem, talvez não fique tão agarrado ao papel e, Sim. portanto, acaba por se mostrar mais, e ele explicou-se relativamente bem neste debate. Mas também porque o adversário não é hostil, é uma família política próxima e, portanto, as ideologias não são tão diferentes e talvez ele não se tenha sentido tão hostilizado, ou seja, tão posto em causa, vamos dizer assim. Pronto, de qualquer forma, eu até que escrevi aqui do tipo BE concorda, porque é muito engraçado que foi-se percebendo que, tal como aconteceu no primeiro debate, que era uma coisa que eu estranhei bastante no primeiro, porque a oposição devia ser natural, não é? Havia aspectos de concordância e eles chegaram ao fim e quiseram, e eu ia salientar essa questão, quiseram quase que a validação do outro lado, do tipo eu estou a fazer bem, ou digam-me lá que, não é? Neste caso também aconteceu em várias situações em que a percepção que eu fico é que se tiverem que trabalhar em conjunto vão trabalhar sem grande dificuldade porque vão conseguir conversar. Certo. Podem ter ideias diferentes, ligeiramente diferentes. Aliás, eu até acho que um tem as ideias do ponto de vista do que é que quer fazer e o outro tem as ideias de como é que se pode fazer. E portanto o Emanuel trouxe um conhecimento que se percebe da política nacional, não no sentido do Carlos Ramos que quer aplicar aqui a política nacional, mas no sentido de conhecendo a política nacional, como é que eu trago para o município de Ovar aquilo que outros estão a fazer, utilizando as oportunidades que a política nacional nos traz com as novas legislações. E no caso da habitação, como há uma série de ferramentas de apoios, legislação recente, quer no governo anterior do PS de maioria absoluta, mas também agora recentemente, nestes últimos 2 anos, no governo da Alternativa Democrática, aí o Emanuel Oliveira claramente demonstra ter uma noção das linhas com que se pode cozer, digamos assim. Sim. E tem do uma ponto de vista outra, pragmático. para mim tem uma outra questão que ele passou muito bem no outro debate e passou agora novamente. Aproveitou muito bem a questão, que é
mostrar que o PS Ovar tem independência em relação ao Sim. PS nacional Sim. e às políticas nacionais. O que é que isso queira dizer? Vamos lá, eu não estou aqui, não quero parecer que estou a defender o candidato Sim. A ou B. É a segunda vez que ele deixa Ele muito assume claro que Ovar primeiro. Ovar primeiro. Sim. E isso para o eleitor de Ovar provavelmente contará como um património que ele conseguiu agarrar. Se vai E cumprir aí ou não, acho que ele se safou muito bem no último instante na resposta à pergunta do Manaia, que a pergunta já lhe tinha sido colocada de outra forma, salvo erro pelo Henrique Araújo. Eu penso que ele não a tinha percebido muito bem na altura, deve ser Sim. ido informar e deixou no ar que afinal o PS não teve culpa nenhuma e a culpa foi do PSD e digamos, nas últimas palavras, e ficou aquilo ali em suspense. Eu continuo a achar que a explicação não é cabal. é verdade. E acho que as duas perguntas finais foram desastradas. Sim. E a prestação de ambos não foi totalmente satisfatória. Sim, Para ok. mim foi o pior Pior do momento debate de para dois, cada um dos deles. dois. Sim, Eu também sim, concordo, sim. também concordo e vai de encontro àquilo que eu já disse em outros debates, que é eles estão a falar para eles. Eles não estão a falar para nós, Sim. porque nós não percebemos do que é que eles estão a falar. Eu assumo claramente que, estando distante da política municipal, Sim. não consigo Sim. perceber do que é que eles estão a falar. E quer no Esmoristur, quer na questão da saúde, das urgências e do papel do PS Central e do PS Conselhio, eu acho que eles estavam a falar para dentro. Sim. É preciso ter muita Exatamente. informação. Nenhuma das duas respostas é satisfatória para o eleitor comum. É isso verdade, que eu estou a pensar. é verdade. Sim, mas E depois deixam-se coisas no ar que são para eles também, Exatamente. que cá para fora Claro. pouco impacto terão, digamos, no Eu comum acho que dos foi cidadãos. mesmo um ato falhado neste debate, a pergunta-resposta final. Muito bem. Continuando. Continuando, eu acho que Mário Manaia entra bem no debate quando eu dizia há pouco que ele foi colocando os trunfos, digamos assim, os argumentos em cima da mesa, não sei se deliberadamente para destrunfar Emanuel Oliveira, porque não senti que a atitude fosse essa, ou que Mário Manaia tenha esse comportamento, essa dimensão política. Acho que foi o meu caminho é este. O meu caminho é este. Pronto. E esse é o ponto. Sim. Estamos perante um debate, e eu queria focar isto para quem nos está a ouvir, e eventualmente não ouviu com pormenor o que é que foi discutido em relação à habitação. Estamos perante um debate que é crucial. Um debate onde não encontramos divergência ideológica entre Bloco de Esquerda e PS. Como o Emanuel Oliveira disse logo no primeiro ponto, em resposta a Mário Manaia, aqui a ideologia não determina o que é que nós vamos fazer. Isto por causa de alguns exemplos de políticas em relação à habitação e ao Sim, setor social. e até países com Países governos de direita. postas em prática Sim, por governos de direita. Sim. Mário Manaia tem aqui um trunfo muito forte, que está no outdoor do Carregal e eventualmente noutros outdoors. As 400 casas. 400 casas. Não há nenhum outro candidato que esteja a dizer isto. Sim. E ele tem que o defender e tem que o sustentar. E é claramente uma medida muito forte, porque nós temos esse problema, porque nós temos uma carência, temos um déficit, não estamos com casas suficientes, como sucede noutros municípios. Os números vão aparecendo nos debates e nós vamos percebendo melhor qual é a percentagem que nos está a faltar. Este Sim. debate, desse ponto de vista, foi muito interessante. E Mário Manaia, para quem está à espera de ouvir o Bloco de Esquerda em Ovar explicar como é que chega, ele pode não traduzir isso do ponto de vista do financiamento, e há uma falha, mas ele claramente revela que tem uma noção da dimensão do problema e Sim. do objetivo que Certo. é preciso, Sim. não traduzindo isso em termos de investimento. Certo, Atenção, certo. porque ele não traduz isso, e isso pode parecer um calcanhar de Aquiles na argumentação. Mas o que eu quero dizer é que ele entra bem, porque pega na bandeira, neste Exatamente. debate em concreto, Sim. e consegue defender essa bandeira. Verdade. E perante um candidato que é pretendente a presidente da autarquia. Sim. E foi sempre influenciante, para ser sintético e dar a palavra à Lúcia, ele foi sempre influenciando a forma como nós debatíamos. Acho que nas rendas acessíveis melhor, nas cooperativas de habitação também bastante sólido. Emanuel Oliveira não encontrou argumentos diferentes neste ponto. Em relação aos jovens,
Acho que perderam algum fôlego nos argumentos, o debate tornou-se menos consistente, e depois na questão da gentrificação, claramente Emanuel Oliveira deixou o Mário Manaia explicar. Sim. E parece que nem foi a jogo. Sim. E, portanto, com isto eu estou a querer dizer que Mário Manaia esteve sempre, em alguns momentos estiveram semelhantes, mas esteve sempre a liderar o debate e, de certa forma, até a condicionar, provavelmente de modo consentido, foi também a estratégia de Emanuel Oliveira, Sim. a condicionar aquilo que o adversário ia dizendo. Digamos que aproveitou a sorte do sorteio. Sim, aproveitou a sorte do sorteio para um tema que claramente já percebemos é o tema com o qual ele espera fazer a diferença junto do eleitorado. E depois achei muito curioso outra questão, que foi, a determinada altura, o Emanuel Oliveira sentiu necessidade de responder às 400 casas, dizendo, eu não me comprometo com o número, até porque acho que posso ir mais longe, e ele diz, não, mas é que assim eu tenho um foco, são 400. Sim. E achei isso muito curioso, apesar dele reconhecer que 400 casas não é o suficiente, até para os objetivos da percentagem de habitação pública, o Mário Manaia. Sim. Mas é aquilo que ele se compromete. Pelo menos não chega à metade Sim, daquilo que é mas necessário. é aquilo que ele se compromete. Sim, de facto. mas a questão é que eu acho que eles... está a metade do que é necessário, é isso. Está previsto a nível nacional, chega lá em termos por do que é ela. proposto. Mas o que é curioso é que Emanuel Oliveira já utilizou noutros contextos em que se falou de habitação, tem uma noção do parque público existente, do solo público e dos edifícios que podem ser intervencionados, e não traduz isso em objetivos. E, portanto, ainda bem que observas isso, porque é certo que Mário Manaia não nos diz, do ponto de vista do financiamento, como é que alcança este objetivo que terá impacto na vida da cidade e da população, e sobretudo da população carenciada. Sim. Mas ao mesmo tempo parece que Emanuel Oliveira não está também a dizer o suficiente. Acho que é justo observar isso neste momento em que estamos. Ok. Provavelmente deveria ser mais concreto. São 300, são 400 Sim. ou são Lá está, 800? devia-se comprometer. Sim. A questão é que eu acho que eles se complementam. E é um complementar com sentido de ambas as partes, que é um diz 400 e o outro diz como é que vai buscar o financiamento, seja para as 400, para as 500 ou para as 300. Certo. O que ele diz é o que é que quer fazer e como é que vai buscar o dinheiro para esse investimento. Depois, eu penso que o Emanuel se foca mais, lá está, no como e nas estratégias. Porque ele também fala, há uma coisa que ele anunciou, disse não falo agora, falo a seguir, e a seguir não falou, que tem a ver com os exemplos de Barcelona e de Zurique. Acabou por falar no exemplo de Évora, para demonstrar que se Évora construiu mais de 1000 habitações a preços controlados, Évora não é necessariamente nenhum ex-libris do país, apesar de ser uma zona muito bonita. Sim, sem dúvida. Que eu gosto muito. Mas o que ele quis dizer é que se em Évora foi possível fazer, Ovar também é, e portanto não é preciso inventar a roda, é só trazer para cá, no fundo, os fundos e conseguir trazer essa informação. Fiquei com pena de não saber o que é que fez Barcelona e Zurique, porque de alguma forma podiam ser projetos interessantes que ele pudesse explicar. E que no fundo nos percebesse o que é que lhe vai na mente, porque ele não explicou. Depois, a questão da gentrificação e da concentração com construção em altura é uma coisa, um aspecto que devia ter sido mais trabalhado e mais explorado. Eu penso, que não estou enganada, que ouvi num debate anterior o Emanuel promover essa ideia, e neste debate quem a promoveu antecipando foi o Manaia. O que demonstra que eles estão na mesma linha no que tem a ver com a habitação. A única coisa é que um conhece melhor os corredores da política nacional do que o outro, que está mais e de qualquer das formas, nem um nem outro sentiram preocupação, pelo menos para já, com o que está a acontecer nesse capítulo no Conselho, que também é interessante saber, digamos, a opinião deles sobre isso, não é? Eu talvez até pense que para eles os dois, não sei se lhes está na cabeça e na consciência, porque às vezes a gente tem comportamentos sem ter consciência de que os tomou,
mas na prática eu acho que para um e para o outro eles não se sentiram como adversários e, portanto, acham que não vão tirar eleitorado um ao outro e, portanto, vão acabar por trabalhar em conjunto, seja um como Presidente da Câmara ou os dois ao mesmo nível. Muito bem. Temos aqui números redondos 10 minutos. Não sei se hoje conseguimos terminar mais cedo ou se querem acrescentar alguma coisa. Estão à vontade. Não, eu não acrescentaria. Eu acho que o exemplo de Barcelona é muito interessante, apesar de não ter sido concretizado, porque nós vamos tendo, enfim, tendo informação, independentemente do interesse maior ou menor, mas vamos percebendo que em determinadas cidades, e Barcelona é claramente um exemplo, vamos tendo informação de que algumas políticas por parte do Governo Regional da Catalunha e não do Governo Federal, como Mário Manaia dizia no debate, ou por parte do município, as rendas, por exemplo, estão claramente a baixar, e essa é uma realidade que eu, por circunstâncias pessoais, conheço e posso confirmar. Em relação a Évora, eu achei o exemplo muito bem colocado no debate, portanto acho que Mário Manaia está aqui a olhar para cidades que parecem totalmente distintas do ponto de vista da dimensão e dos problemas com que lidam. Évora, seguramente, tendo em conta que é uma cidade universitária, Sim. terá outro tipo de problemas para resolver, desde Sim. logo o alojamento dos estudantes durante o ano, que também é um problema escondido quando falamos do acesso à casa e das rendas e do custo dos imóveis. Mas eu acho que são bons exemplos. Curiosidade em relação a Évora, porque a cidade não parece assim tão maior do que Ovar, mas o orçamento é quase o dobro. Sei. Estamos a falar de cerca de 60 milhões, que compara com 100 milhões. Não é o dobro, é menos do que o dobro, enfim. Sim, mas é uma já grande somos diferença. quase tão grandes como, Sim. mas é uma grande diferença. Muito bem. E ainda assim são capital europeia da cultura dentro de 2 anos. Certo. Ora bem. Verdade. Eu só queria falar de um outro assunto que tem a ver com Isto a era uma ideia piada, como das Capital, cooperativas. capital europeia da cultura podia ser Ovar. Sim. Claro. Eu gostava de ter visto mais explorada a ideia das cooperativas jovens, Sim. que é a ideia de que os jovens se podem juntar em cooperativas e construir, no fundo, as habitações. Eventualmente teria sido interessante perceber como se mobiliza os jovens para este empreendedorismo que tem que é um ficado problema, bocadinho desapoiado, não é? E que é um problema que os afeta diretamente. Exatamente. E onde eles poderiam ter uma palavra para resolver os seus próprios problemas, ao fim e ao A cabo. questão é, voltamos àquela história de, no fundo, esperar que as pessoas resolvam o seu problema, Sim. não é? Contribuam para a resolução do seu problema e não estarem à espera de que alguém construa a sua habitação, Sim. sobretudo à custa do erário público, sem esse empenhamento. Eu achei muito interessante a ideia, mas ela não foi concretizada, não foi bem explicada, embora exista aqui a possibilidade de cedência de espaços municipais, ou seja, terrenos municipais para essas construções. Manuel Oliveira falou em cerca de 250 habitações. Exatamente, na zona norte, Na zona norte de Ovar. das Sim, escolas. sim. Isso, sim. E eu Foi um dado que- interessante. E eu que passo para casa sempre a principal avenida de Ovar, não consigo porque é que uma avenida de Ovar continua sem ter construção Aham. e continua um deserto, não é? E continua cheia de canas e outras invasoras, e se calhar fazia sentido pensar Ovar à volta da sua avenida também. Sim. Também não me parece que ninguém tenha falado do assunto ao ponto de se perceber que isto parece às vezes um deserto abandonado e podia não ser, Sim. porque temos a cidade Ovar tem uma riqueza que muitos dos concelhos aqui à volta não têm. Nós temos tudo. Sim. Temos, como eles disseram, a pesca, as praias, a ria. Nós temos tudo para E espaço. poder... Espaço. E espaço. Espaço. E não é em altura. Sim, não sim. é cascalho, nem Sim, tem sim. tocalcos. Sim, sim. Portanto, porquê é que nós não estamos a desenvolver? Porque falta visão. E isso é o que eu tenho sentido dos candidatos em geral,
nestes debates. Gostaria de ter visto mais alguma coisa sobre isso. Essa questão das 250 casas que o Emanuel referiu, não tenho a certeza, aliás até era para depois para lhe ter perguntado, eu penso que isso tem a ver com aquilo que já está protocolado com a própria Habitovar, ou seja, a Habitovar ainda tem montes de terrenos que estão protocolados e onde pode vir a construir. Não o tem conseguido porque, de alguma forma, não se tem organizado ou não tem congregado vontades para que isso possa acontecer. Outra coisa que me chamou a atenção e que eu acho muito interessante é que ambos mostraram a preocupação de a construção a custos controlados no âmbito da cooperativa mais tarde não vir inflacionar o mercado, como acabou por acontecer com o modelo da Habitovar que temos ali, mas isso faz parte da evolução das coisas, ao fim e ao cabo, e hoje já se faz de forma diferente. Os apartamentos e as frações foram colocadas no mercado, o que obviamente do ponto de vista dos recursos públicos é visto como uma vantagem. Em Lisboa isso é claramente um exemplo, enfim, gritante, distorce os preços, é verdade, mas a Câmara também deixa de ter os custos de manutenção daquele edificado. Mas aí vamos ao exemplo de Barcelona. Mário Manaia foi muito concreto quando falou do exemplo catalão. Há um ponto do debate em que ele valida a visão que tem e uma visão mais estatista, digamos assim, mais de intervenção do Estado através do município, porque ele diz claramente que o exemplo de Barcelona também é interessante, porque é a cedência do solo. O direito de ocupação. O direito de ocupação, exatamente. Muito Foi um bem. debate interessante. Estamos então com tudo dito relativamente a este debate. Agradecer-vos aos dois uma vez mais estarem cá a despender do vosso tempo para nos ajudarem a prestar serviço público. De nada, quais são os trabalhos para casa hoje? O trabalho para casa, debates de hoje às 20 horas, Lígia Pode do Agir com Carlos Ramos da CDU, vão falar sobre serviços de proximidade e saúde local, e depois às 22 horas Flávio Costa do Chega com Henrique Araújo do Movimento 2030 vão falar de segurança versus sustentabilidade. Nós estaremos de volta amanhã às 18 com a análise desses debates. Amanhã connosco vamos ter a estreia de João Balreira, que vai estar com, vejam lá, o Tiago Alves, que esteve cá hoje. Obrigado a vocês, obrigado a quem está connosco. Continuem a acompanhar este trabalho de cobertura das autárquicas 2025, onde estimulamos a discussão e também a cidadania. Já sabem, as eleições estão marcadas para 12 de outubro. Cidadãos informados votam de forma mais esclarecida. Continuação de uma boa terça-feira, de uma boa semana. Um abraço e até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.